Bem, sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de Literatura Brasileira Contemporânea. Essa disciplina ela está sendo ofertada, então, neste semestre, né, na UNB, um semestre atípico, em virtude da deflagração da greve, né, entre os professores e outros servidores da esfera federal. Mas, enfim, aqui em meio a essa greve, a gente ainda consegue resistir, né, e continuar existindo aqui no SEAD, enquanto professores vinculados à CAPES, né? Então, essa aula sobre escrita criativa, escrita não criativa, uma discussão que vem ganhando muito espaço na literatura contemporânea, né? A partir aí do início do século XXI, sobretudo, a popularização dos dispositivos mobile, a popularização do acesso, né, à rede de computadores, à internet. E, então, tudo isso vem afetando a literatura e tornando aí possível novas formas de conceber criações literárias diferentes do cânone. Então, nesta unidade, nós vamos começar a discutir a respeito disso, desse tema, né? Sobretudo esse diálogo da literatura com a tecnologia, e aprofundar esse debate nas próximas unidades, unidade 2 e 3. Então, aqui nós temos as apropriações, né, a escrita não criativa e o seu contexto atual, que vai ser o tópico principal dessa aula, que está sendo disponibilizada para vocês, e vocês ainda encontram outros materiais dentro do ambiente virtual, né, textos que dão voltas por aí, Três Elefantes, e acerca dos 3 poemas com auxílio do Google, a partir do qual vocês farão a atividade dessa aula, né, dessa unidade. Então, apropriações, a escrita não criativa e o seu contexto atual é um artigo de Leonardo Villaforte, da Vera Lúcia, ambos professores da PUC do Rio de Janeiro, e que giram em torno desses temas, né, literatura de apropriação, não criatividade, remix, citação, internet, autoria. Então, nesta aula vamos passar um pouquinho por esse texto, e as demais sugestões de leitura, vocês ficam como trabalhos extras, né? Leituras complementares, sendo fundamental a leitura, então, deste artigo para esta unidade. Então, como já vimos em diversas outras disciplinas de literatura, nós temos a escrita criativa, o conceito de escrita criativa que tem permeado, né, a produção literária desde a expansão da imprensa, né, da prensa nos séculos XV e XVI, a popularização dessa difusão de livros, né? Então, esse conceito, sobretudo no romantismo, né, ele vem ganhando bastante fôlego. Então, no período de valorização da figura do gênio criador, a literatura tem estado ligada a essa noção de um autor individual que cria e se expressa a partir da sua identidade singular. Então, essa noção de criatividade inerente a uma pessoa específica que tem, então, essa identidade muito particular é o que está envolto no conceito de escrita criativa, tradicionalmente, né? Contudo, a escrita não criativa, faltou um hífen aí que eu vou colocar depois nos slides para vocês, lá no ambiente, essa leitura é feita, né, por meio da apropriação. É um tema que gera bastante discussões, né, em virtude de saber, né, até onde nós temos a questão do plágio, até onde nós temos a questão da licença poética, né? Então, essa escrita por meio de apropriação, ela se compõe por aglutinação de fragmentos. Então, ela é gerada a partir dessa transposição de inteiros, né, de conteúdos completos, para o meio livro, né, e não só de fragmentos também. Com isso, há uma abertura, né, no conceito de literatura.
A literatura, ela dirige-se a um receptor, de quem exige que a complete. Então, a literatura passa a ser concebida neste contexto como um produto semi-acabado. Ela vai precisar de alguém que defina o seu sentido, o seu significado, né? Quem escreve tece fios que devem ser recolhidos pelo receptor para serem urdidos, e só assim o texto ganha significado. Então, o texto tem, pois, tanto significados quanto número de leitores. Nessa perspectiva, eu me lembro muito da professora Conceição Evaristo, nossa querida escritora, na ocasião da Olimpíada de Língua Portuguesa, em que a gente fez uma leitura, né, de um conto dela, e ela já nos dizia, né, na sessão de homenagem a ela, que ela dizia que ficava, na verdade, muito feliz de que o texto que ela escreve tenha encontrado o significado, mesmo que já tenha sido escrito há, sei lá, mais de 2 décadas, né? Então, é uma reformulação do conceito, né, de literatura, e que está sendo também bastante receptível, né, bastante bem recebido pelos próprios autores. É possível que a gente encontre, né, então, inúmeros significados, enquanto leitores, dentro de um texto escrito por um autor, um texto literário escrito por um autor, né? E então essa abertura do conceito leva também a uma reformulação da perspectiva que os autores têm sobre o trabalho que eles desenvolvem. E como que isso vem acontecendo, né? Essa questão da leitura por meio da apropriação, a literatura por meio da apropriação, como que isso vem acontecendo na contemporaneidade, como essas apropriações elas vêm acontecendo. Então, os autores do artigo nos citaram 3 formas principais, por meio dos quais as apropriações têm sido concebidas aí no campo da literatura. Então, cita primeiro Machado, constrói-se, né, uma coleção de leituras, audições, visualizações, se transforma essa coleção em texto que vai agrupando e editando as fontes à sua maneira. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de como que isso acontece, né, na literatura brasileira. O texto ele vai sendo construído com mistura de elementos de cultura de massa. Então, a gente tem uma obra clássica, e essa obra clássica é mesclada aí com a inserção de elementos da cultura pop, né? Zumbis, vampiros, o que gera uma aproximação por parte de novos leitores, né? Sobretudo se pensarmos na juventude leitora, que se vê muito distante, né? da linguagem específica das obras clássicas, e a gente vê também uma resistência de alguns críticos, né? Uma divisão da crítica literária em reconhecer essas obras, né, fruto dessa remixagem. E esses críticos, né, eles defendem que o conteúdo clássico que deveria servir, né, como base para a mescla. Então, eles não reconhecem, né, que essas obras elas sejam reconhecidas aí pelo seu conteúdo. Então, o exemplo disso é Orgulho e Preconceito, Zumbis. A proposta do livro é eleger elementos fantásticos do gênero terror, recorrentes em produções culturais massivas, que vão sendo popularizadas, sobretudo no cinema, né? José de Alencar e Angélica Lopes observam que os autores do Machado literário vão assinar nas capas, né, junto com o autor clássico. Nesse clássico, José de Alencar ganha as esferas do sobrenatural, né? Aurélia Camargo é poderosa, rica e solteira, ela consegue enfeitiçar os homens à sua volta. Então, o conceito de senhora, a bruxa, é ressignificado, né? Isso são indicações bastante interessantes para vocês que vão fazer estágios, né, agora, a partir de então, quando forem para o ensino médio, então já tem algumas referências de como poderão trabalhar com a literatura contemporânea
com o diálogo aí com a literatura clássica brasileira. Então, temos Bernardo Guimarães e Giovanni Nunes, em Escravo, Isauro e o Vampiro, uma história de amor e vampiros, como você nunca imaginou. Então, aqui é uma apresentação do próprio Giovanni, né? Muita gente pensa, até espera que um livro escrito por mim e que fale de uma escrava seja um livro de humor negro, mas ele diz é um humor afrodescendente, né? Além de ser um livro de terror. Machado de Assis, que é um dos autores que mais hoje tem machados feitos, né? Dom Casmurro e os Discos Voadores. O Alienista, Caçador de Mutantes, que já é outra autora, né? Natália. E aqui eu vou deixar para vocês a referência desse artigo, que fala a respeito do incentivo à leitura por meio dessas adaptações fanfics. Particularmente, eu acredito que é muito válido para nós que somos professores de educação básica, vocês que serão professores, né, de educação básica, utilizarem os machados literários como incentivo, né, por meio da leitura, né, dessas adaptações. Então, quando vocês clicarem aqui, vou deixar o material lá no ambiente, vocês vão ter acesso, né, a este artigo, tá? E aqui é o die cut, né, que constitui-se de cortar, apagar certos trechos de um texto, deixando somente à vista aqueles selecionados, né? Um exemplo disso é a blackout, poesia blackout. Existe um exemplo aqui do lado, né, que você vai apagando, então, a escrita daquela página e deixando, então, as palavras que formam a poesia. Aqui um outro exemplo, agora com a possibilidade de desenhar, né, sobre a página antes impressa. E aí um trabalho bastante interessante também para ser feito, né, na sala de aula. Um exemplo bem significativo de como é possível se pensar, né, nessas apropriações hoje e como levar isso para a escola e como tornar as aulas mais criativas no contexto da literatura brasileira contemporânea. Aqui você pode ter a possibilidade de pegar um texto clássico, né, e a partir daí desenvolver uma leitura dessa página, pegar as páginas mais clássicas da literatura brasileira e desenvolver uma leitura contemporânea sobre essas páginas. Essa forma de apropriação, o deturnment, ou desvio, é uma das que mais encontramos literatura hoje a respeito, né? E uma série de controvérsias no que diz respeito ao significado, que inicialmente era muito, dizia muito respeito à desvalorização do sentido da obra de arte existente e à criação de novos sentidos com o objetivo de superar a arte. Hoje, essa ideia de superação da arte ela já não é tão enfatizada pelos autores do deturnment ou desvio. Hoje, o que mais chama a atenção desses autores que fazem essa apropriação é a ideia de, a partir de um objeto ou uma imagem ligados à sociedade burguesa, a partir disso, se é possível, né, subtrair aí o seu destino e colocar em um contexto qualitativamente diverso, uma perspectiva revolucionária. É muito mais profundo do que sua simples expressão ou posse econômica, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do que seria esse deturnment, em que uma banca de revista desviada aí de sua função, né, inicial, nossa estrutura metálica, e disposta dessa maneira, ela não cumpre com a sua função, com a sua ideia funcional. Então, observem que que foi feita uma estrutura vazada, e aquele espaço que era privado, né, dentro da banca de revista, torna-se um espaço público, e o grafite, que é uma obra associada a estruturas externas e públicas, invade o espaço privado e vai, então, para dentro dessa estrutura metálica, né? É uma forma de apropriação considerada, então, deturnment ou um desvio.
Então, a autora nos apresenta, né, essas 3 formas de reaproveitamento e nos traz, né, uma compreensão bem característica, né, desse reaproveitamento. Já dizia, né, os autores que esse reaproveitamento vai borrar as fronteiras entre o leitor e o autor, configurando-se na provocação, né, a definições estanques, na perspectiva de um sentido já dado. Então, vai subverter o sentido pré-estabelecido, desviá-lo, descontextualizá-lo, recontextualizá-lo, gerar dessa maneira um outro sentido, que não vai ser exatamente contrário ao original, mas que, com certeza, é um sentido não previsto na origem dessa produção. E aí, retomando, né, aquela discussão, o que fazer com aquilo que chega até mim? Como tratar essa quantidade enorme de conteúdo que nós temos hoje, sobretudo com o advento e popularização das mídias, né? Então, nesse contexto, a reapropriação ela não consiste em criar melhor, né? Não significa em concorrer com os artistas clássicos, por exemplo, no sentido de criar obras mais belas, mais bonitas, melhores. Mas se a gente fazer algo diferente, criar, trabalhar de outra forma. Se escrever de próprio punho, sem se apropriar, trata-se de maneira correta de escrever, nessas obras trata-se de escrever errado, nas obras de reaproveitamento, né? Então, remix está presente nos 3 tipos de técnicas, né, das quais os autores trataram, e os autores já nos lembram, não, que é um termo que ficou mais ligado ao meio musical, mas que pode designar todo tipo de atividade em que está em jogo a produção, a pós-produção, o processamento de um dado já existente, né? Então, a apropriação no contexto digital faz com que essa apropriação, né, pareça a forma mais condizente de ação e reação em meio ao diálogo com as ferramentas tecnológicas e o excesso da oferta que o mundo capitalista ocidental produz. Então, a escrita ela deixou de ser algo que você faz com papel e tinta. Pode se escrever no computador, no celular, no corpo, no ar, na parede, inclusive no papel, e tudo vai ser considerado ainda literatura. Então, tudo isso está ligado ao conceito de multilinearidade, que é o fato de quando estamos então, navegando, né, realizarmos as ações de pular de uma aba para outra, construir um percurso muito específico, né, ao próprio leitor. E os autores nos trazem aqui a ideia, né, de que Antoine Campion era muito apegado à tesoura e a copiar e colar, né? Então, assim, também nós hoje estamos muito apegados, né, a essa ideia, essa lógica de copiar e colar, mas não como companhia. Agora, copiar e colar no ambiente virtual. E essa multilinearidade ela vai se expressar em 3 romances bastante significativos que os autores do artigo citam. É muito importante que vocês se lembrem, né, dessas obras. Primeira do Italo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno, uma obra que o Calvino vai chamar de um hiperromance, faz com que o próprio leitor, né, seu personagem, seja o seu personagem principal, cuja grande missão é ler romances. Então, assim como a gente vai comprar um exemplar de Se um Viajante numa Noite de Inverno, e o personagem, então, vai se ver imerso nessa trama fascinante, que vai ser interrompida na página 30 por um erro de encadernação. E aí ele volta à livraria, troca o exemplar para prosseguir a leitura. Então, bastante intrigante. Proposta do Italo Calvino, sem dúvida é um livro para a gente
ter em vista, né? Para o Ítalo Calvino, uma característica do hiperromance, né? É um romance contemporâneo, com uma enciclopédia, com um método de conhecimento, e principalmente uma rede de conexões entre os fatos, as pessoas e as coisas do mundo. Outro grande romance que os autores citam é O Jogo da Amarelinha, um pouco mais popular em virtude, né, da própria proximidade que nós temos, né, com Cortázar. No Brasil ele é um pouco mais difundido do que o anterior, né, Se um Viajante numa Noite de Inverno. Se nós temos nesse O Viajante numa Noite de Inverno o hiperromance, que nós teremos um antirromance, nas palavras do próprio Cortázar, né, numa carta que ele escreveu em 1959. Ele dizia, né, estou escrevendo agora aquilo que se algum dia eu chegar a terminar, não será um romance, será o contrário ao romance, um anti-romance, uma tentativa de romper com os moldes em que esse gênero está petrificado. Então, a ideia do jogo da amarelinha é que é um relato de amor entre o intelectual argentino no exílio, Horácio Oliveira, e a misteriosa uruguaia Amada, ao acaso das ruas e das pontes de Paris. Então, é um livro que você pode ler sem uma linearidade, com uma multilinearidade, né? Assim como Se o Viajante numa Noite de Inverno. Assim como Fogo Pálido, de Vladimir Nabokov, muito conhecido por ser autor de Lolita, é considerado o livro mais engenhoso, né, do Nabokov. Tem a trama policial como estrutura, né? No início, nós temos aí um poema, O Fogo Pálido, que é um poema de 999 linhas, escrito pelo John Francis Shade, pouco antes de morrer. Então, esse poema ele é traduzido em rima, em métrica, na primeira parte do romance, e na segunda parte nós temos aí comentários sobre este poema, formulados por um amigo do autor, né, do Shade. Então, o conteúdo da obra, né? É esse. Então, observa que essa questão da multilinearidade que está presente nesses três romances vai ao encontro, né, daquilo que o Nicolas Bourriat já nos dizia sobre as noções de originalidade, estar na origem de, e mesmo de criação, fazer a partir do nada. Essas noções elas vão se esfumar. Essa noção de escrita criativa, né, fazer a partir do nada, ela vai se esfumar nesse contexto de uma literatura de apropriação. Então, essa é a essência da discussão dessa unidade, né? Essa nova paisagem cultural que vai ser marcada por essas figuras gêmeas do DJ e do programador. Nós, então, não temos mais a ideia de literatura escrita criativa. Temos a ideia de escrita não criativa ou escrita feita por apropriação. Apropriação daquilo que já existe, né? Então, retoma-se a pergunta: é a tecnologia que mudará o comportamento do homem ou são os desejos do homem que se formulam por meio da tecnologia? Então, diante dessa questão, os autores encerram com essa reflexão que nos remete também a este livro, Eu, Robô, do Asimov. Quando se cria uma nova tecnologia, geralmente se tem a perspectiva de que essa tecnologia produz em seu grau mais imediato, de como ela produz isso, ou seja, tem-se a previsão de como ela altera os modos de produção. Como que essa tecnologia se torna aquilo que se torna possível por meio do advento dessa tecnologia. Então, nunca se sabe, porém, como ela será recebida para além do seu contexto inicial. É exatamente a discussão do livro do Asimov. Embora não seja citado pelos autores, eu trouxe aqui para vocês como uma provocação à leitura e uma referência a mais para aprofundar essas questões sobre literatura e tecnologia.
é uma obra de ficção, essa obra do Asimov, né, o Eu, Robô. É um conjunto de 9 contos que vão relatar a evolução dos robôs através do tempo, né. Este livro traz, então, as célebres 3 ideias da robótica, os princípios que regem o comportamento dos robôs e como que os robôs também podem fugir ao controle de seus próprios criadores. Então, espero que essa leitura, esteja aí na perspectiva de vocês também, assim como as demais obras que trouxemos hoje aqui para ilustrar este artigo, né, muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido, que é, então, a referência principal dessa unidade. Então é isso, eu aguardo vocês nas atividades lá do ambiente virtual.